Caros irmãos, vamos iniciar a nossa primeira reunião do ano. E as primeiras palavras são de agrado, de satisfação por estar aqui, podendo começar um novo ano aqui na Terra. Da minha parte, eu podia estar em diversos outros lugares, que não aqui diante desta comunidade, destes companheiros interessados em estudos mais aprofundados sobre a ética e sobre a construção do caráter de modo mais adequado. E eu não estou lá, estou aqui, então estou apresentando a minha satisfação por isso e, naturalmente, a gratidão a Jesus por ter permitido que estivesse começando mais um ano aqui diante do pessoal do AELUS. Quero fazer uma saudação a todos os presentes por estarmos juntos no começo do ano e por estarmos juntos hoje, já que o objetivo é conhecido, então nós estamos ligados por um ideal comum. Este interesse que nós temos de querer a mesma coisa, que é estar num recinto onde se estudam assuntos espiritualizantes. O interesse que as pessoas têm neste tipo de objetivo identifica uns com outros. Então nós somos idênticos em pelo menos uma coisa. Neste objetivo aqui somos. E isso nos aproxima, nos faz gerar uma simpatia. Então, os meus votos de afeição, de carinho para todos, estão baseados em fatos. Não apenas por causa do ideal, do interesse de hoje, mas por causa de uma outra coisa chamada confiança. A confiança é uma coisa que não pode ser dada para ninguém. Tem que ser conquistada. Para a gente chegar a ter confiança em alguém, é preciso de ter havido fatos que justifiquem isso. A confiança está baseada em uma série de acontecimentos reais. E quando a gente confia numa pessoa, a gente se sente bem perto dela. Interessante isso, né? A gente confia em alguém, a gente sabe que aquela pessoa não é perigosa. Ela é de confiança. Ela é a favor da gente. E então, neste início de ano, eu, começando aqui com o pessoal, estou me propondo a continuar procurando estudar assuntos que possam ser úteis ao objetivo primordial das pessoas. O objetivo primordial precisa muito ser estudado, porque ele é um. Mas as pessoas, quase todas deste mundo, não o consideram tal primordial, né? Não consideram este objetivo primordial, que é o do relacionamento. A principal incumbência de
cada pessoa nesse mundo é a de melhorar o relacionamento interpar. O relacionamento dela, a pessoa, com as outras pessoas. E isso aí é motivo para todos os desentendimentos acontecidos entre as pessoas e também é responsável por todos os entendimentos havidos. A gente gosta da pessoa pouco mais, bastante, muito, mais do que muito, bastante, tão, muitíssimo, por causa do relacionamento. É através do relacionamento que a gente gosta. E é através do relacionamento que a gente desgosta. Então, se a gente refletisse na importância do relacionamento, porque ele é responsável pela excelência e pela desgraça das relações humanas, do entendimento, da convivência humana. Então, já que é tão importante assim, a gente precisava dar mais atenção a isso. Refletir mais sobre o meu relacionamento com os outros. Cada um falar esta frase. Eu preciso verificar como é que tem sido o meu modo de me relacionar com os outros. Agora, isto é mesmo mais importante de tudo. Então, neste começo de ano aqui, eu queria iniciar falando para vocês sobre a religião. A principal colocação das pessoas que pensam em religião será a de atender aquilo de que a pessoa cogita. E então, antes de tratar de religião, a gente precisava de tratar das cogitações. O que é que cada um cogita neste mundo? E quando a gente fala em cada um, a gente pensa, cada um pensa em si, não é? O que é que eu cogito? Bem, aí vem a necessidade de colocar-se os interesses das pessoas. Elas cogitam dos seus interesses. Cada um fica pensando e se deixa influir e dominar, se deixa dominar pelos seus interesses. Nós temos discutido isso aqui várias vezes. Eu não sei se eu tenho discutido isso com esta plateia aqui presente hoje. Conquanto eu saiba que muitos que estiveram nessas discussões ultimamente estão aqui. Mas pode ter um grande número que não estivesse, não tenha estado aqui, durante aquelas colocações sobre interesse. Os dois grandes interesses do ser humano, né? Nós temos colocado muito isso aqui. O interesse imediato e o interesse profundo. É sempre importante partir desse ponto. Porque conforme o interesse da gente, aí a gente vai operar no relacionamento com as pessoas. É conforme o interesse. Então, fazendo um apanhado assim do aspecto religioso da humanidade, a gente
parte da competência de cada pessoa para operar no seu interesse. Então, a competência de cada um começa com a palavra desejo. O primeiro impulso da criatura humana é o desejo. De acordo com as informações dos estudiosos desse assunto, o desejo está profundamente ligado ao coração. Conquanto as pessoas todas, quando falam em sentimento e tal, né? Assim, elas colocam sentimento no coração, né? Todo mundo coloca. Ah, meu coração pulsa por você. Até os índios, né? Coração de índio bate por donzela. Até índio sabe que o sentimento está ligado ao coração, mas não é à toa isso não. Todo mundo colocou as emoções, sentimentos, tudo derivado ligados com o coração, e era casual isso, ninguém sabe explicar por que é. Mas ultimamente não, a partir dos anos 90, a década de 90 foi chamada década do cérebro, não foi à toa, porque houve um grande impulso para se estudar o cérebro nos anos 90, nos países civilizados. O impulso começou nos Estados Unidos, mas tomou conta das universidades europeias e de lá para cá não parou mais. Foi a década do cérebro, mas não parou de ser. O estudo do cérebro, o interesse pelo cérebro não parou com o encerramento da década de 90. Prossegue até hoje. E aconteceram muitos avanços, muitas descobertas ligadas ao cérebro. Uma delas, que nos interessa aqui agora bastante, é a de que descobriram que o sentimento está ligado ao coração. Por processos científicos. Eu não vou gastar tempo aqui agora, não é da minha objetivação, descrever as pesquisas científicas que levaram a essa conclusão, porque isso gasta muito tempo e não tem tanta utilidade assim demonstrar como é que a ciência chegou à conclusão que o sentimento está ligado ao coração. Porque os cientistas negavam isso peremptoriamente, o sentimento não estava ligado ao coração. Eu mesmo fiz palestra sobre isso. O sentimento está ligado ao coração, está ligado ao cérebro. O cérebro é que pensa, lá que está. Mas agora as pesquisas mostraram que não, é ao coração. Porque o coração movimenta o desejo. E o desejo é que cria o pensamento. O pensamento nasce após o desejo. O pensamento está ligado ao cérebro. O desejo está ligado ao coração. O que o indivíduo quer, sim, é muito ligado com o que ele sente. Está ligado ao coração. Daí é que vem o pensamento. O pensamento está ligado ao cérebro. A partir do pensamento surgem as ideias e as decisões. E estas criam os movimentos, as ações, no sentido da realização. Então, o procedimento de cada pessoa decorre de uma sequência de episódios mentais. E mente para a ciência é um negócio desconhecido. A ciência oficial coloca a mente no cérebro. Agora, o espiritismo, os espíritas adotam uma informação que eles obtiveram dos espíritos que escreveram livros. E tem um livro de Emmanuel, onde ele faz um estudo interessantíssimo
sobre esse assunto, em termos culturais e profundos. O livro de Emmanuel é um livro pouco lido, pouco citado, chamado Roteiro. Nesse livro, Emmanuel faz um estudo profundo sobre sentimento no coração, desejo, pensamento. Então, a definição que os espíritos dão sobre mente não é o órgão responsável pelo pensamento. Não, é pelo pensamento e pelos sentimentos. Os espíritos associam a mente como responsável por pensamento e sentimento. Mente é a instrumentação responsável pelo sentimento e pelo pensamento. Mas não é a ciência oficial que fala isso, não. Porque a ciência oficial não tem conhecimento da existência de um algo que não é o corpo e que pensa no ser humano. A ciência oficial não tem esse dado, não fez essa pesquisa, não cogita disso e então não admite. Mas os bons cientistas não negam, eles só não afirmam. Falam, não sei sobre isso. É a mesma coisa se você me perguntar aí, me fale aí sobre o rio Obi. Não vou falar não. Por que não? Porque não sei absolutamente nada sobre esse assunto. Você nega a existência do rio Obi? Não nego não. E você então afirma que ele existe? Não afirmo também não. Eu não digo nada. Porque quando a gente não sabe nada sobre algo, a gente não afirma e nem nega. A gente é igual uma pedra, eu não tenho pensamento sobre isso. Então os bons cientistas não negam que pode existir algo que pensa e que não seja o corpo. Agora, tem uma vasta gama de cientistas que negam isso. Não, quem pensa é o corpo, é o cérebro, está tudo lá e tal. Então, mente não existe, o que existe é o cérebro. Pois bem, então, os espíritos, nós aqui vamos usar a tese espírita, né? Nós estamos dentro de uma comunidade espírita e o estudo aqui é de doutrina espírita. Então as informações são as que os espíritos deram e a minha posição aqui é a de divulgar espiritismo. E não ficar criando teorias ou discutindo teses científicas. Não. Eu só discuto um pouquinho para, às vezes, ressaltar a informação espírita ligada com aquele assunto que os espíritos deram, e isso está em muitos livros espíritas. Mas, então, se o sentimento está ligado ao coração e o pensamento está ligado e o pensamento está ligado ao cérebro, então, o que é que a ciência cogita? Quer dizer, a ciência cogita de quê? A ciência cogita de quê? A ciência cogita... Bom, no livro Roteiro, Emmanuel faz um resumo assim, bem curtinho, mas muito interessante. Diz que a ciência é responsável pela ampliação dos sentidos. Quer dizer que a ciência cogita de ampliar a percepção. Olha só.
O que é um óculo? Um óculo é um instrumento científico que serve para melhorar a visão. O que é um microscópio? Isso aí é tudo fruto de pesquisas científicas que levaram anos, né? Leis e tal, e técnicas, para chegar a fazer um óculo, a fazer um microscópio. Lente de aumento, uma lente que multiplica pela outra e tal, a objetivo e a ocular, lá no microscópio, aquele negócio, né? No fim, você tem uma visão ampliada, 1000 vezes, muitas 1000 vezes, para você enxergar coisas pequenas, como células, bactérias, coisas, seres muito pequenos. E isso, quanto mais se ampliou a percepção, estudos foram feitos. Então, a ciência cogita disso. O que é um telescópio? É um instrumento que amplia a visão grande, a visão à distância. E assim vai, tudo quanto é. O que é uma radiografia, uma tomografia? Quer dizer, é uma operação através da qual o objetivo é o de conseguir a visão, a ampliação de percepção de coisas que acontecem lá dentro do corpo do sujeito. Hoje em dia temos aparelhos notáveis chamados escaneadores cerebrais. O scanner cerebral é uma mágica. É uma mágica. Eles conseguem perceber o cérebro funcionando por meio de escaneamento. Então mas é percepção. Então a ciência cogita da ampliação da percepção. Quer dizer, amplia os órgãos dos sentidos. Toda a objetivação científica está nesse ponto aí. A gente, pensando bem, acaba concordando que é isso, né? Emmanuel fala isso no livro Roteiro. De que cogita a filosofia? A filosofia cogita de quê? Cogita do raciocínio, pensamento. Cogita de melhorar a maneira de interpretar as coisas. O que o filósofo faz? Ele pensa e conclui. Ele elabora, ele vai atrás do possível, por meio do raciocínio. Filosofia. E a religião cogita de quê? De que cogita a religião? A religião cogita de aperfeiçoar o sentimento. Olha só, dentro dessa simplificação. Emmanuel, no livro Roteiro, é que está falando isso. Então, cogita de aperfeiçoar a linha de sentimentação das pessoas. E, então, a gente precisa desses 3 aspectos aqui do entendimento humano para nós podermos operar no entendimento das coisas de modo melhor. Então, se estas coisas aqui, a ciência e a filosofia, melhoram a competência das pessoas para se comunicar em termos de entender, essa daqui, a religião, melhora a competência das pessoas no sentido de sentir. Então, as religiões trabalham. Bom, as religiões não sei se trabalham ou não. Eu aqui não vou entrar nisso não. As religiões, a religião, generalizando, deve trabalhar no sentido de tornar as pessoas mais competentes quanto ao
objeto de sentir, quanto ao episódio de sentir. Então, melhorar a sua competência de sentir, ligado com outras pessoas. Então, a nossa convivência é tal com as pessoas que nós operamos com essas três coisas assim o tempo todo. A gente está o tempo todo percebendo o que está acontecendo, ciência. Está raciocinando sobre aquilo, filosofia. E está sentindo sobre o que ocorreu. E aqui nós temos esta coisa interior ao ser humano, que seria a religiosidade. Então, o indivíduo precisa crescer nesses três aspectos aqui. Você precisa crescer em competência perceptiva das coisas, daí estudar ciência. Precisa entender uma competência interpretativa das ocorrências, raciocínio, filosofia. E precisa crescer na sua capacidade de sentir, na sua ligação com as pessoas. E aí a religiosidade. Então, as técnicas científicas trabalham para melhorar a percepção, o estudo, o conhecimento e a aplicação dos processos filosóficos deve melhorar a sua competência de elucubrar, de raciocinar, e a sua religiosidade vai tratar da sua capacidade de sentir de modo melhor cada vez mais. Bem, essas três coisas estão em acontecimento com a humanidade o tempo todo e simultaneamente. Agora, de todas elas aqui, nós vamos parar mais aqui no aspecto religioso da vida. Porque o homem é formado por um algo. Bom, o que é um homem? Eu também tenho discutido isso muito aqui ultimamente. Não tem um apagador aqui não. Eu tenho... Por favor, obrigadinho, querida. O que o homem é? Nós temos conversado muito sobre esse aspecto aqui, ó. O homem dentro da sua... mesmo que ele não tenha uma interpretação... valeu, obrigadinho. Mesmo que ele não tenha uma interpretação eficiente, competente, valiosa, assim, né, sobre as coisas científicas, filosóficas, ele, sem ele perceber, ele aplica ciência, aplica filosofia o tempo todo. E aplica religiosidade. Porque religião não é igual a religiosidade. A religião é um conjunto de providências humanas visando melhorar a religiosidade das pessoas. Providências humanas, tanto que as religiões são dirigidas pelos homens, criadas pelos homens, dirigidas pelos homens, conduzidas pelos homens, e trabalham para que o homem desenvolva a sua religiosidade. E isto aí, como religião mexe com sentimento, então melhorar a competência do homem ser mais sensível ao outro homem, ou seja, melhorar a sua capacidade de lidar com as pessoas. É disso que cogita a religião. Isso em termos
científicos. Nós podemos estudar cientificamente qualquer coisa, até um texto do Evangelho. E o modo de estudar é que vai caracterizar se nós estamos operando cientificamente. Quer dizer, você vai fazer uma palestra científica, filosófica ou religiosa? Olha, qualquer que seja o assunto que eu vá tocar, convinha que eu estudasse cientificamente. Porque, por exemplo, a palestra científica é dada pelo modo como a gente aborda o assunto, e não é dado pelo assunto. Não é isso que o povo interpreta. O povo interpreta como palestra religiosa quando ele fala do Evangelho e tal. Palestra filosófica quando ele conta algum caso, alguma coisa aí, uns raciocínios, conta sobre os filósofos e tal. Palestra filosófica. E palestra científica é quando ele trata de assuntos do interesse das pesquisas ligadas à percepção das coisas. Não é isso que é. A palestra científica é um modo científico de abordar um tema. E isso é conveniente para todo mundo que faz palestra. Abordar sempre de acordo com a técnica científica, que é uma técnica que revelou que dá certo, que funciona. Pois bem, então nós vamos abordar cientificamente a competência que o indivíduo precisa desenvolver cada vez mais de se relacionar melhor com as pessoas. Ou seja, estudar a religiosidade de modo científico. Quer dizer, com técnica científica. Então, neste caso, o que o indivíduo precisa adquirir na sua vivência pela vida afora, ou seja, nas suas peripécias de cada dia durante a vida, o que ele precisa fazer é tentar adquirir e ampliar a sua religiosidade, que é competência de agir bem no trato com as pessoas. Isto a religião devia ser responsável, conquanto a maioria das religiões humanas, desde o começo até hoje, não tem feito isso do modo adequado. Por incompetência dos homens, não é por incompetência da vontade deles, não. Porque às vezes eles têm vontade de construir uma ótima religiosidade para todo mundo. Mas que técnica você aplica para isso? Porque os homens se perderam muito com fórmulas mágicas para conseguir objetivos. A religião, desde o começo da humanidade, foi sempre mágica, no sentido de fazer procedimentos que sejam capazes de desencadear um resultado. Isso é mágico. Então você quer obter um benefício de Deus, você bota a mão assim e anda assim com humildade, veste uma roupa desse jeito, faz uma porção de providências com as mãos e tal, e aí cada religião cuidaria. Uma das religiões que tem mais rituais nesse mundo é o budismo, que nem religião não é. Budismo não se diz religião, mas tem ritual lá que não é mole para conseguir resultado. Todas as religiões pagãs eram cheias de técnicas, de procedimentos para conseguir resultado. Bota uma pedra assim, com uma ponta virada para lá, porque isso protege você. Aí, mágico. Quanto mais atrasada é a humanidade, mais mágica ela adota nos seus procedimentos para conseguir coisas. Com o avanço do conhecimento e das técnicas científicas, de descobrir as leis da natureza, e quando a ciência descobriu a lei de causa e efeito, tudo quanto é efeito tem uma causa, e toda causa determina um efeito, e as mesmas causas determinam sempre os mesmos efeitos. Quando descobriu isso, aí a ciência começou a combater o procedimento mágico para obter benefícios
para as pessoas. Mas mesmo assim, quanto mais atrasado é o povo, mais mágica ele adota na sua vivência diária, no sentido de obter coisas. Pode ver aqui no Brasil como é que impera a mágica. É cartomante, é búzio, é candomblé, é não sei o que, é jogar isso, é jogar aquilo, é cristal que faz não sei o que, é cor que melhora não sei de que jeito. Quer dizer, como se uma pedra a pedra produz uma vibração que melhora a sua doença. Quer dizer, está cheio disso, cheio de crenças, de suposições de alguém lá. E o povão que não tem estudo assim adequado, fica desprotegido contra essas informações, e aí impera a mágica. E essas mágicas entraram na religião. Olha a própria religião católica, que é dirigida por pessoas cultas, mas é cheia de técnicas mágicas, que hoje em dia estão bem diminuídas, hein? No meu tempo, uma missa era lá quando eu era jovem, uma missa era muito diferente da missa de hoje. Hoje diminuíram muito o processo mágico da missa, mas antes era uma mágica atrás da outra. Toda a missa era um procedimento para fazer de um certo jeito, porque isso agrada a Deus. E a própria religião ensinava, não estou falando de hoje, né? Mas que eu não tenho acompanhado há muito tempo como é que anda o procedimento religioso católico. Mas no meu tempo ensinava-se que você tem que viver de tal modo que você agrade a Deus. Você não pode ofender a Deus. Se Deus ficar ofendido com você, Ele não dá aquilo que você quer, aquilo que você precisa. Minha mãe falava isso para mim, o padre falava isso lá na igreja. Né? Então, agora, reza. Minha mãe falava essa frase: reza, meu filho, reza para Nosso Senhor ter pena de nós, para Deus ter pena, para Deus nos ajudar. Vamos ser bonzinho para Deus ficar com pena da gente. Ou seja, tapeia Deus que Ele gosta. Olha só, tadinha da minha mãe. Ela não ia me ensinar nada errado, ia. Ela queria o meu bem total, mas ela ensinava o que ela acreditava. Mas só que o padre que era culto, minha mãe não era culta, mas o padre que era, ele falava a mesma coisa. Então, os procedimentos mágicos para conseguir favores divinos, a quantidade de orações, reza 3 vezes tal oração que dá certo. Ora, a oração é um apelo ao divino. Se você reza 3 vezes, dá mais certo que rezar uma vez. Então é a quantidade aqui. Agora, aí tem a novena, reza 9 vezes, que dá muito mais certo. Você obriga Deus a te atender. Você força a barra, você pressiona Deus. Agora, se rezar 13, é inevitável. Deus não aguenta a pressão de 13. Então, estudo é processo mágico enxertado no cristianismo. Os antigos tinham isso. O conhecimento e o desenvolvimento do raciocínio, da profundidade do raciocínio e a profundidade do conhecimento, da percepção das coisas, devia eliminar essas fragilidades do trato com as coisas divinas. Deus não opera em nenhum processo de decisão, porque Ele é imutável. Se Deus falar, você não vai ter isso, não adianta chorar. Ai, meu Deus, faz comigo não, tem dó, Senhor, misericórdia. Quer dizer, chora bastante, Deus fica com pena e muda e te dá. Ora, se Ele mudar, Ele deixa de ser Deus, porque Deus é imutável. Então, o processo religioso
ficou muito falho, porque a religião, ao invés de cogitar de trabalhar na religiosidade das pessoas, ela começou a trabalhar, e vem trabalhando desde o começo até hoje. A religião trabalha para ajudar as pessoas a conseguir coisas, a resolver os problemas. Ora, a religião podia consolar, pode consolar, mas não consolar com falsidade. Console sim, que o povo sofrido precisa de consolação. Então, na doutrina espírita, como é que funciona isso? Não tem nenhum tipo de ritual, nenhum tipo de promessa, de barganha, de negociação com Deus, com o divino. É causa e efeito e não sai disso. Se você estiver na causa, meu amigo, você pode chorar à vontade que o efeito vem. Tem uma trovinha espírita que fala assim: Deus perdoa, é verdade. Não, Deus perdoa, ninguém nega. Deus perdoa, ninguém nega. A natureza, porém, devolve fatal e cega, luz e treva, mal e bem. Olha aí a rima da trovinha. Deus perdoa, ninguém nega. A natureza, porém, devolve fatal e cega, luz e treva, mal e bem. O que é? O que significa isso? Causa e efeito. A natureza é o quê? A natureza é a mão divina através das leis, porque Deus fez as leis, depois é que Ele fez as coisas, e todas as coisas que foram feitas caíram dentro das leis, que eram perfeitas. Então a natureza não tem exceção. Na natureza funciona causa e efeito cegamente, e o homem está sujeito à lei de causa e efeito de modo cego. Falou assim, mas não existe uma misericórdia aí não? Falou, existe sim, mas não da lei. Não da lei divina. Ah, mas a lei divina não é misericordiosa? Falou assim, ela é. Mas ela, por ser perfeita, ela já criou um mecanismo de muitas chances para o indivíduo, mas ele tem que ficar submetido a causa e efeito. Então, no curto prazo, ele vai cair dentro da lei de causa e efeito. Aquilo que você fez de ruim vai voltar contra você, e acontece com você depois. Aquilo que você fez de bom, queira você ou não, vai voltar contra você. Contra quer dizer, em cima de você, né? E pegar você, quer dizer, foi bom, então você vai ter o bem. Foi mal, você vai ter o mal. Isso é a causa e efeito. Agora, no longo prazo, o indivíduo vai aprendendo a se ajustar à conveniência do bem. Do bem. E aí, ele vai aderir ao bem por convicção e depois por naturalidade, de tal modo que ele vai aumentando a sua religiosidade, que Jesus ensinou assim, nitidamente, mas não chamou de religiosidade, Jesus chamou de reino de Deus. Reino de Deus. Trabalhe porque você realiza o reino de Deus, trabalhe no bem. Então, quando a gente fala trabalhe no bem, é preciso de parar um pouquinho para estudar o que é o bem e o que é o mal. E você viu, numa palestra, a gente faz um resumo, e eu aqui citei uns 10 livros para falar o que eu falei até agora aqui. Que eu fico pensando em um livro tal que fala isso, livro tal que fala aquilo, para juntar, para fazer. Então agora eu vou citar mais. Tem um livro chamado Ação e Reação. E lá nesse livro tem uma hora que o pessoal da ação lá operava numa casa de socorro aos necessitados. E tem uma hora que lá dentro daquela casa
tem um recinto lá, e naquela hora, lá dentro daquele recinto, eles foram fazer uma prece, porque eles iam receber a visita de um instrutor, porque o livro se desenrola lá no além, não é aqui não. E numa região inferior, numa região purgatorial, né? Uma região de pessoas, onde residiam pessoas que estavam dentro da objetivação da lei de causa e efeito. A maioria da humanidade passa tudo por esses lugares ruins lá. O pessoal aqui só cogita do mal, do atraso, da ignorância, da perversão. Vai tudo para o umbral lá, para essa região ruim lá. Lá está cheio de gente. Cada um com o seu tremendo problema, suas tremendas falhas, e a pessoa sofrendo para se regenerar. Eles não estão perdidos, não. Estão purgando, regenerando. Bem, e tem uma casa de socorro lá, tem muitas casas de socorro. Mas nesse livro, Ação e Reação, o estudo é feito numa casa de socorro enorme que tem lá, chamada Mansão da Paz. E lá nessa Mansão da Paz, que é enorme, é como um bairro quase, é quase uma cidadezinha lá dentro daquilo. E dirigida por pessoas do bem, que estão lá trabalhando e tal. Então, tem uma hora lá que eles foram fazer uma reunião, porque ia chegar lá um instrutor de mais alto, um ministro lá do nosso lar chamado Sanzio, lá do Ministério do Auxílio, colega lá do ministro Clarence, lá do Ministério do Auxílio, ministro Sanzio. Lembrar que no livro Nosso Lar fala dos ministérios do Nosso Lar, né? São 6 ministérios que tem lá, na cidade. E cada ministério tem 12 ministros que dirigem o ministério, dividindo serviço, harmonicamente. E tem um espírito que dirige tudo, chamado governador. Este ministro, o dirigente, o governador, não é eleito. Ele é escolhido por mais alto, ele é nomeado pelas forças superiores. Quer dizer, é diferente daqui, né? Aqui a gente elege, como não sabe eleger, acontece isso aqui. Mas a gente não sabe, também não tem escolha, quem que você vai votar? Eles não perguntam quem que você quer votar, eles escolhem lá uns 3 ou 4 e põem para você tem que votar em um deles. Você acabou não escolhendo nada, né? Não é nenhum deles que você quer, mas você ou não vota ou vota em um deles. E outra coisa, tem uma série de regras. Quer dizer, por aqui está muito, aqui no mundo, hein? Não é aqui no Brasil não, aqui no Brasil também, mas no mundo é assim. Então, agora, esses indivíduos dirigentes não são eleitos pelo povo. Aqui nesse mundo, eleger o governante é o melhor dos piores esquemas. De todos os esquemas piores que existem para dirigir povo, o melhor é a democracia. Tá, mas é o melhor? É. Mas essa droga aí, é. Mas é o melhor. Então deixa a democracia. Mas nos planos mais altos, o governador é nomeado é um espírito de altíssima qualidade, de bondade, de elevação e tal. Quer dizer que ele administra e os ministros todos são escolhidos pelo governador e eles operam todos harmonicamente e tal, e tal. Bom, mas lá é um lugar mais adiantado, né? Um plano superior ao nosso aqui. Então, esse ministro Sanzio, o Sanzio ia descer lá por materialização. Ele vinha lá de mais alto para o mais alto. Ir num lugar mais baixo, ele não tem condições vibratórias de ir lá e ficar muito tempo lá.
Porque se ele for ficar muito tempo, ele tem que reencarnar lá. Mas como é pouco tempo, ele pode materializar. Então eles lá precisam de fazer uma sessão de materialização, e eles tinham lá 30 médiuns de materialização e tal, e na hora H, bom, lendo o livro vocês vão ver, o espírito materializou o ministro Sanzio. Ele materializou assim, eles materializaram, tinha uma tela de material, substância cristalina, e os médios forneceram energia, joga naquela tela, e ele apareceu na tela como se fosse na televisão. Só que aí ele pega a substância do local fornecida pelos médios e desce da tela da televisão, por uma escadinha e tal, e vem cá para o chão e conversa com o pessoal. Isso acontece muito lá no plano espiritual. Porque o lar lá, essa mansão da paz, é um local dirigido pelo plano superior. Todas as decisões são programadas e tal, e o pessoal de lá é executivo, mas planeja também, de modo que quando o ministro chega, eles conversam sobre as coisas, e o ministro opina, decide, delibera e autoriza, e aí é executado. E é um ministro, é uma pessoa de alto nível. Bem, depois que fez todo o serviço que tinha que fazer, o ministro permitiu conversar com as pessoas ali, com os dirigentes principais ali, dos quais o André Luiz e o Hilário, que são as duas personagens, assim, principais, descritivas do livro. O André Luiz, inclusive, é o que escreve o livro. Eles começaram a fazer pergunta para o ministro Sanzio. Então, fizeram uma pergunta assim: o que é o bem? E o que é o mal? Então, eu agora, precisando de dizer para vocês o que é o bem, eu vou buscar lá na boca do ministro Sanzio o que é que ele falou lá para o pessoal quando eles perguntaram o que é o bem. E aquilo quando eu li o livro, eu falei, nossa, bem nossa, olha que legal, bom, eu copiei umas 200 frases daquele livro, né? Eu leio o livro e vou grifando e depois eu volto copiando. Frases assim, bonitas, porque eu faço palestra, né? Então eu preciso contar para as pessoas. E quando eu vou contar, eu tenho que contar com valor, com exatidão. Senão, não adianta eu falar assim, tem um livro lá que eu não lembro o nome, tem um sujeito lá que também não sei como é que ele chama, e ele fala um negócio lá assim, não sei o que também. Então, como é que eu vou fazer uma palestra desse jeito? Né? Eu tenho que, se eu for usar, eu tenho que contar o que é que aconteceu lá. Né? Então, o ministro vai falar o que é o bem. E ele fala assim, o bem, meus amigos, é a aplicação dos princípios convenientes para uma boa convivência com as pessoas, mas de tal modo que o que seja, que as coisas deliberadas para acontecer sejam úteis e ao alcance de todos. Isso que é o bem. Falei, nossa mãe, olha só. Então olha aqui, que coisa legal para a gente estabelecer se eu sou do bem, né? Ou sou do mal. Eu não sabia disso antes de ler esse livro. Aí ele fala assim, e o mal é o quê? O mal é a aplicação da mesma coisa, das conveniências, da justiça, do auxílio, da bondade, tudo, mas a favor de si mesmo. Quer dizer, o mal é o bem só para mim. E o bem, é as coisas boas para mim e para todos. Então, a diferença entre o mal e o bem é o sentido de aplicação das coisas boas. Porque quanto mais egoísta é o indivíduo, e lembrar que o egoísmo não é
a gente pode fazer aquela escala. Lembra aquela escala que eu gosto de fazer? De 0 a 100%? Nós estamos aqui na evolução, e isso aqui, vamos fazer uma escala aqui do egoísmo. Do egoísmo. Fazer uma escala do egoísmo. Então, aqui é o 0. É o 0 de egoísmo. E lá é o 100% de egoísmo. Egoísmo, o 100% é o indivíduo que tudo que faz é só para o bem dele. E o 0% é o indivíduo sem egoísmo nenhum. Nenhum. Não é para o bem dele, é tudo para o bem de todos. Então, nós estamos no processo evolutivo e vamos colocar aqui. Bom, vamos inverter isso aqui. Ao invés de colocar o egoísmo aqui, nós vamos colocar a solidariedade. Né? Vamos colocar aqui a generosidade, que é o contrário do egoísmo, né? Generosidade. Vamos colocar para a gente aumentar para o lado do bem, não é? Então, a generosidade. O contrário é o egoísmo. Então, o indivíduo 0 generoso é o 100% de egoísta. E o 100% generoso tem 0 de egoísmo. Quer dizer que é o inverso com o egoísmo. Então, ninguém é 0% de generosidade. Todo mundo tem alguma. Nós aqui, né? Agora, quanto que vale a sua generosidade? Está por aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está onde? Sabendo que aqui na Terra atual, quase ninguém está para cima do meio. Quase ninguém, praticamente. Nossa evolução está antes de chegar no meio. Em todas as virtudes, isto é o cálculo que os espíritos fazem, havendo exceções, que são de pessoas que se revelaram muito, né? Elas estão para cima aqui, mas geralmente são missionários reencarnados. No processo evolutivo normal, nós é aqui, ó. Nós estamos aqui, abaixo de 50%. Então, quem tem generosidade assim, digamos, 40%, é bastante generoso. Mas tem 60% de egoísmo ainda, no cangote dele. E somos nós. Quer dizer que nós estamos fazendo a nossa evolução. Então, o bem é quando a gente é capaz de cuidar do bem dos outros, de dividir os valores da gente. E o mal é quando a gente cuida dos valores todos para nós. Então, o indivíduo do bem é conhecido por isso, o indivíduo do mal é conhecido por aquilo. Vê-se que o indivíduo mais do mal que tem, ele não é totalmente do mal. Digamos que ele tem aqui uns 15% de generosidade. Ele é muito egoísta, tem 85% de egoísmo. Mas ainda tem 15% de coisa boa que ele fez. Aí a gente vê esses caras, esses presidentes aí, essa turma aí, que fez alguma coisa boa para os outros. E 85% a favor deles. Né? Presidente, governador, prefeito, esse pessoal que age, os próprios políticos em geral, né? Eles estão lá ostensivamente demonstrando que eles operam a favor deles o tempo todo. Olha os políticos lá, federais, que são os que estão mais em evidência, né? Que a gente mais vê. Eles não fazem nada que não seja a serviço do bem deles. E com a desculpa de que estão trabalhando para o bem do povo. E uma coisa é o discurso, outra coisa é o que eles fazem. E isso aí é uma coisa que é a média do brasileiro, que é assim. Que os nossos políticos são quem? Somos nós lá. Se a gente for eleito, a gente chega lá e cai na mesma corriola que eles. Nós não vamos fazer diferente. Você vê esse negócio de corrupção agora, como é que pegou todo mundo? Tem um ou outro que não pegou, mas porque ele não teve chance. Porque se ele tivesse tido chance, ele teria caído também, ele teria entrado naquilo. Quem é que recusa dinheiro grosso, gente?
Você fala, dá um voto lá para mim que eu te dou aí 2 milhões. Fala, doa. Claro que eu dou. O que é para votar? Como é que o cara vai? Isso todo mundo é assim. Se alguém fala assim, você é assim também, eu falo, sem dúvida. Sem dúvida. Você? Eu. Se eu cair lá, eu não tenho garantia nenhuma. Porque agora é fácil para mim falar aqui, longe de lá, que eu não sou corrupto, que eu não faço isso, que eu não faço aquilo. É fácil, eu não estou lá. Agora me bota lá para ver. Muda tudo. Vocês já ouviram falar dos caras que eram pobres e ficaram ricos? Como é que mudou a vida do cara assim, de uma hora para outra? Ele passou a ser de caráter totalmente diferente. Quer dizer, ele não passou a ser diferente, ele mostrou como é que ele era realmente. Poder é um negócio que é uma tragédia na vida de todo mundo. Todo mundo gosta de ter poder e luta pelo poder. Mas na hora que você bota o poder na mão do sujeito, a competência dele de operar a favor dele, a favor da proeminência e da importância dele, sobe. E ele agora tem condições e ele então age. Eu já vi pessoas se transformarem da noite para o dia. Eu dava aula numa escola e a coisa ia indo lá. E aí a diretora da escola precisou de sair de licença. E naquele tempo, o esquema era tal que os professores elegiam um outro professor, um dos professores, para ocupar o lugar do diretor enquanto o diretor estivesse fora. Ia ficar aí uns 6 meses fora, que ela teve uma doença lá e tal, ia ficar fora. E aí nós votamos numa colega nossa lá para a diretora, que era a mais meiga, mais bondosa, mais suave que tinha, né? E votamos nela. E ela, ai gente, não faz comigo não. E tal. Falei, não, você assim e tal. E elegemos a moça. E ela agradeceu muito, chorou, falou que, então vocês me ajudam, porque eu sou igual, você sabe e tal. Falei, essa serve, bom, vai ser você. Aí ela entrou para a diretora. No dia seguinte, primeiro dia de direção dela, aconteceu o seguinte, na hora do recreio, os professores vão para a sala e ficam lá batendo papo, né? Conversando ali e tal. E quando toca o sinal para entrar para a aula, depois de meia hora de intervalo lá, de recreio, aí os professores devem, eles dão um primeiro sinal para os professores irem para a classe, e daí a alguns minutos dão um segundo sinal para os alunos entrarem. Assim, quando os alunos entram, os professores já estão dentro da classe, os alunos entram com mais humanidade, né? Senão eles entram com selvageria. Só que, na hora que bate o primeiro sinal, que é o dos professores, eles estão num bate-papo lá e vão terminar o assunto e começam a trabalhar para ir para a classe, mas vão devagar e tal, né? E o diretor, ou ele não toma conhecimento disso, ou ele chega lá e empurra os professores. Vamos embora, gente, o que vocês estão pensando? O que é isso? Não, né? Faz farra ali, porque os professores são colegas, né? Aí no dia seguinte veio a Vera, a diretora nova. Ela chegou, era colega nossa, hein? Ontem ela estava aqui com a gente batendo papo também. Na hora que ela chegou, ela bateu na porta assim e falou assim, vocês ouviram o sinal? Falou séria. Aí todo mundo assim, opa, e aí, claro, a gente fizemos farra com ela ainda, né, brincamos, e estamos saindo, né? Aí ela falou assim, gente, eu quero falar para vocês uma coisa, eu não pedi para entrar nesse cargo aqui, mas já que vocês me puseram aqui, vocês vão me engolir. Ou vocês entram
na sala de aula, na hora que der o sinal, ou eu vou infernar a vida de vocês. Aí eu não aguentei e falei assim, não, Vera, o que houve com você? Virou diretora e já está fazendo isso? Era assim, por favor, sem intimidade comigo. Aí eu falei, viva! Eu falei, se queres conhecer um vilão, coloca-lhe um cargo na mão. Eu falei, arrependi de ter falado, hoje eu não teria falado não. Porque não adiantou nada, e ela ainda ficou com mais raiva de mim ainda. Quer dizer, mas foi isso. Ela passou a usar o poder com tirania. E foi tirana. Ela foi doída. E era suave, passiva. Quer dizer, o poder é um perigo. E, então, quando nós estamos aqui, nós temos que crescer em generosidade. E generosidade é essa virtude que faz a gente ser generoso, ser bondoso, ser suave, ser tolerante, ser amigo, ser companheiro das pessoas, né? Isso aqui é a generosidade. E então a espiritualidade é o conjunto das virtudes que a gente vai formando por aquisição prática, experimental. Você vai vivendo e adquirindo valores de comportamento. Valores que vão servir para você lidar com as pessoas na convivência diária, cada vez com mais bondade, com mais tolerância, com mais suavidade, porque as pessoas são o que são. Todo mundo está aí nesse caminho de lutas. Uns são menos, outros são mais em aquisição de espiritualidade, mas está todo mundo lá. Então, eu tenho que trabalhar para formar a minha espiritualidade. Eu não posso ficar preocupado com a sua. Eu posso trabalhar no sentido de ajudar os outros. Mas com isso eu estou trabalhando na minha espiritualidade. E é por isso que a religião devia ser aquela instituição formada por um agrupamento e uma especialidade e um conjunto de pessoas lá que trabalham no sentido de produzir aquisição de espiritualidade para os fiéis. Quer dizer que o trabalho do fiel é ir lá na instituição religiosa, adquirir motivação e informação para ele ser melhor pessoa, no sentido dele ser mais espiritualizado. Se ele fizer isso, se a religião fizer isso, ela está em cima do que devia. A religião não tem incumbência de salvar a alma dos outros. Não, quem salva a sua alma é você. Eu tenho que ajudar você a agir de tal modo que a sua alma vá adquirindo os valores que caracterizariam a tal da salvação. A religião tem que trabalhar para você adquirir coisas, valores espirituais. E não eu salvar a sua alma, como as religiões fazem. Agora, de todas as religiões, as crenças protestantes, não todas, mas tem algumas aí mais práticas, né? mais dominantes, e que estão crescendo muito. Elas trabalham não no sentido de produzir religiosidade para o povo. Elas trabalham no sentido de ajudar o povo a adquirir valores.
vem aqui, nessa religião aqui, domingo, no culto, que eu vou fazer a oração da fé, e você vai pagar aquela hipoteca que você está devendo lá. Quer dizer, o reino de Deus não está mais sendo pregado para o lado de lá, igual as outras estão fazendo. O reino de Deus agora é aqui. Você vai, vem essa religião aqui, que você vai melhorar a sua saúde, você vai comprar um carro novo, você vai reformar a sua casa e tal. Quer dizer, é o reino do mundo que é o prêmio. Contrariando o que Jesus falou, que tinha que procurar o reino de Deus em primeiro lugar. Porque o resto, que não é o reino de Deus, a sabedoria divina providencia para você. Você se esforça para trabalhar, mas o trabalho vem, o dinheiro vem e tal. Você vai ter o que precisa. Mas não se afadigue. Jesus chegou a falar essa palavra: não vos afadigueis pelo dia de amanhã. Olhai as aves do céu, que não plantam nem ajuntam em celeiros, e o Pai Celestial as alimenta. Então você não tem que afadigar por isso. Você tem que buscar primeiro o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? A espiritualidade, ou seja, a competência de ser melhor pessoa mais humana, melhor em termos éticos, em termos de convivência com os outros. E a gente então precisaria de arrumar um jeito de descobrir como é que eu vou conviver com as pessoas com quem eu convivo. Porque o modo como eu tenho convivido até hoje, não tem sido lá muito bom não. A gente briga muito com os parentes. A gente se desentende muito com os parentes. Você quer desentender com a pessoa, vai morar com ela. E no casamento, você pode ver como é que os casamentos andam. Nos Estados Unidos, 84% de casamentos desfeitos. 84% dos casamentos. Lá eles fazem estatística, aqui não faz, né? Aqui no Brasil, quanto? Quanto que é o pessoal que separa? E outra coisa, tem muita gente que está casada, mas o casamento já acabou. Por que acabou? Porque as pessoas não se toleram. Por que não? Porque na convivência elas foram juntando fatores contrários de aceitação um do outro, e chega o ponto onde eles não conversam mais, brigam e tal, e não gostam. Eu tenho visto pessoa falar assim, já vi filho falar para o pai assim: pai, como é que você casou com uma mulher desgraçada que nem essa? A mãe dele, da pessoa. Filho cobrando do pai porque que ele casou com a mãe, que era uma desgraçada. E a mãe estava o quê? Possivelmente lá, negando para o filho alguma coisa que ele queria, né? Que naturalmente talvez não fosse boa para ele. Não quer dizer que as mães agem só com santidade. Porque convivência é difícil mesmo. A gente não sabe conviver. A gente é muito egoísta. Mas a gente devia entender que nós estamos aqui nesse mundo para construir religiosidade. Então a gente deve procurar um jeito de estudar. Por isso que eu aqui no centro faço palestras sempre em cima disso. A finalidade é ajudar você a ter informação e motivação para tentar ser pessoa melhor. Sempre a palestra aqui vai ser nesse sentido. Porque esse é o maior objetivo que tem na sua vida. Se você conseguir... Agora, ultimamente, eu vou continuar essa palestra aqui daqui a 2 semanas, mas eu vou dar uma série de frases que eu escrevi para o meu uso. Vou colocar aqui na lousa. Frases assim: como é que eu devo tratar os meus parentes? Ah, tem o fulano que eu preciso dar mais atenção. Tem meu filho tal que eu preciso escutar mais o que ele fala. Eu preciso de parar de falar com ele para pendurar a toalha depois do banho. Porque ele agora já está com 20 e tantos anos, ele não vai me obedecer mais. E cada vez que ele toma banho e larga a toalha molhada em cima da cama dele, eu passo lá e falo: filho, põe a toalha, estende a toalha lá no banheiro, ou aí na porta, ou ali, estende a toalha, filho. É no seu interesse.
ela vai ficar mais cheirosa, a sua cama não vai ficar molhada. Ele nunca atendeu isso. É da índole dele. E eu ainda tenho que ficar falando isso para ele? Falei, não, deixa ele molhar a cama dele lá e tal. Eu já fiz o que tinha que fazer. Ele não aprendeu, uma parte pode ser erro meu, mas agora não tem mais conserto. Eu não vou falar. Então eu vou ficar implicando com meu filho porque ele erra. Conheço um monte de pai e mãe que ficam implicando com o filho casado. Para ele fazer isso, fazer aquilo, não fazer isso, não fazer aquilo. Tem que seguir aquele conselho lá de um cientista que escreveu assim: a gente é pai até os 11 anos. Daí para frente não é mais pai não. É mestre, até os 20 anos. Mestre. Professor. Quer dizer, ensine. Mestre, até os 20. Dos 20 anos para frente, nem pai, nem mestre. É amigo. Daí para frente, só amigo. O que você tinha que ensinar, já ensinou. O que ele tinha de aprender com você, já aprendeu. Agora não fique mais corrigindo seu. Eu vejo mãe interferindo no casamento da filha. Não, filho, assim não pode. Eu não vou gostar desse jeito. Não vou no seu casamento se você fizer isso. Ora, o casamento é dela. Deixa ela fazer do jeito que ela quer. Seja amiga dela. Você tem que implicar. Por isso que sogra virou um adjetivo desqualificativo. Por quê? Porque a mãe do rapaz interfere muito na vida da moça que casou com o filho dela. E a moça lá não quer isso. Ela não quer interferência da sogra. E a sogra interfere. Mas é só essa da minha história aqui que interfere? Ou quase toda sogra interfere? Aquela sogra que interfere é sogra. A outra que não interfere é segunda mãe. O que você quer ser? Porque se você é casado e tem filho, você vai ser sogra e sogro. E vai interferir. Ou seja, nós não sabemos conviver. Por isso que a religião precisa trabalhar com a gente. Daí, os nossos estudos aqui estarem girando em cima disso. E vou encerrar por aqui hoje, pedindo a vocês todos para refletirem um pouquinho em cima da necessidade de você melhorar a sua religiosidade. É só você que sabe o que é e o que é que tem que fazer. Jesus veio ensinar regras de comportamento para melhorar a religiosidade. Ah, ele veio salvar. Eu falei, não. Ele veio te dar instrumento de salvação. Se você não fizer isso, você não salva. Ele não te salva. Ele não veio te salvar. Ele veio te ajudar a se salvar. E ajudou, ele deixou a instrumentação. O código que Jesus deixou de comportamento é ótimo. Nós agora precisamos estudar isso e tentar botar em prática. Se fizer isso, você melhora a sua religiosidade. Se não fizer, não está perdido não, só que vai sofrer até fazer. Porque o sofrimento é decorrência dos nossos maus atos. Se a gente não sabe fazer bons atos, a gente vai fazer os maus. Então vamos aprender e tentar botar em prática. Sejam todos envolvidos nesse instante por um voto de gratidão por terem me tolerado aqui, posto que eu me contento com a ideia de ter vindo para tentar ajudar. Então quem veio ouvir me ajudou a fazer o meu serviço. Sou agradecido por isso. Recebam meu melhor voto de que vocês consigam conduzir-se na vida de modo mais favorável. Cada dia fazendo da maneira mais conveniente ao seu interesse. Que você vai aperfeiçoando a cada nova
palestra, a cada novo livro, a cada novo estudo que você faça. Aperfeiçoe a sua capacidade de agir na sua conveniência. Conveniência maior, não imediata, na profunda. E que os ventos soprem você sempre pelas costas, empurrando você para frente. E que o sol pegue você sempre pela frente, iluminando-lhe as ideias. E que isso tudo seja interpretado como sendo a bênção de Jesus caindo na sua vida. Obrigado e até mais. Oh.